Vamos, depois a gente segue aí na avaliação dos gols, das abordagens. Vamos colocar aí o áudio do VAR. Esse absurdo, né? O Baú separou aqui pra gente. Não é o do Valu, não, né, Samuca? É Não, o não. VAR mesmo. Não, do Valu talvez seria mais honesto. O do Valu é bem melhor. Não, e seria mais honesto com a questão, Também, acho, viu, Caramon? sem dúvida. Na ironia, ele seria melhor. Vamos lá. Domínio limpo. Aparentemente habilitado. Tá fora da área, Marcelo. Marcou falta, tá? Vamos Fora ver da se área. essa Fora falta- da área, tá? pra ele. Tem uma marca, tá, Daiane? Um app. Ok. Amarelo. Perfeito. Quem faz a Amarelo. falta é esse Amarelo. jogador que faz a falta com o pé Amarelo. direito. Então, Bernardo, claramente, a falta é fora da área. Preciso Agora eu confirmar a preciso identidade, tá? que você me dá 4 baixas, por favor. Ele vai apresentar cartão, não precisa. Tá, ó. Quem faz a falta é o número 34. 34. Cartão vermelho pro Dogson. Ah, então ele dá o vermelho. Docs. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua Pela informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai fazer Marcelo, o eu seguinte. escuto sua informação, tá? Nós só Para estamos no checando momento. dentro e fora. Número 34. Eu. Sim, temos um app. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Aqui é o momento que impacta. Abre pra mim pela 1650. Escuta só. Ok, eu vejo Falta que fora da existe... área. Deixa eu escutar o Oportunidade Marcelo. clara de gol. Fora da área. Com disputa. É Dogs, é cartão vermelho. Essa informação que eu passei pra VAR. Só tô Agora ouvindo tá sendo tudo Perfeito, checado. tá confirmado o Doxo. Por quê? Eu tenho um outro defensor Eu escuto que está toda a sua próximo. informação, tá, Porém, Marcelo? esse defensor está atrás da linha da bola. Ele não tem mais Pode sair. condições de disputar essa bola com esse jogador Lateral, atacante dois jogadores que do tem lado. Você proximidade, botou a bola tem na frente, domínio, fora da área. tem Ei, por favor, tem que distância sair. curta, a Tem meta direção. e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o app de Doxo impedimento. está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Primeiro, eu quero o domínio, Bernardo. Tem uma possível mão no Isso domínio mesmo. desse atacante. Ok. Isso. Tá? Gabi. Me dá de frente pela câmera 4. Tá. Isso. Vem cá, Foi capitão. fora Vem cá. da área, foi fora da área. Sai, Fala sai. pra ele que foi Domínio fora da área. correto, perfeito. O Peito e depois pé. Agora nós vamos checar a o possível lance impedimento. fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Ele Todo o tá controle do habilitado. tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com app limpo. Obrigado. Cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Dogs não tem impedimento, pode sair. Não Tem foi cabimento, falta, não. gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu vou separar aqui ela vê a imagem em câmera lenta e aí o Jonathan encosta no Wesley. Ele encosta no Wesley. Não é? Ô, Samuca, Ele dá eu uma. diria, o Wesley encosta no Jonathan. O Jonathan já tinha ocupado aquele espaço. Sim, O Wesley, tem- o tem- jogo inteiro ele tava fazendo essa jogada, gente. Ele domina a bola e joga o corpo para trás. E joga o corpo Não, para trás. ele não consegue ficar em pé normalmente, gente. Ele domina é e- esse jogador que tem dificuldade de coordenação. É o Aí- Curupira A azul, gente gente. conhece, É o ué. Curupira. É, Eu exato. falo, eu lembrei, é o Curupira azul, gente. É ele, É. ele não consegue andar em linha reta. Sempre foi assim. Uhum. Sabe? A gente teve que torcer por esse cara um ano no Cruzeiro. E teve alguém que mandou, foi muito feliz no chat aqui. Na época de Cruzeiro, ele tropecava sozinho, caía, a gente ria. Era meme. No caso do Inter, ele tropeça, cai, é pênalti. Né? No caso, é falta e cartão vermelho. Gente, foi ele que forçou o contato. Eu não estou nem dizendo que ele forçou o contato de propósito. Ele dominou, girou, inclusive fez um bom giro, daqueles que ele não fazia no Cruzeiro. Ele fez um bom giro, e aí o Jonathan estava parado. O Jonathan não mexe o pé do lugar. Ele tromba no Jonathan ali, cai sozinho, tenta chutar e dá um chute da época de Cruzeiro, né? Que ele chuta a bola e a bola fica parada no gramado, e o juiz simplesmente foi lá, amarelo, 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 e foi convencido do vermelho, sabe? É o que o Samuel falou. Se o juiz viu o lance e falou amarelo, ele não pode mudar do amarelo para o vermelho sem ir lá ver as imagens. Não pode ser uma mudança no ouvido só, não. Isso não existe, cara.
Essa é a mesma Daiane que lá naquele jogo Flamengo 2, Cruzeiro 1, viu o pênalti no Ayrton Lucas, viu? Ela só muda a decisão porque o assistente dela do VAR, o Adriano, fala que não foi pênalti, aí a Daiane muda, mas ela tinha referendado que o Braulio decidiu em campo. Eu fiz do Robert, né? Exato, aquela coisa bizarra. Daiane, que estava ali no comando do VAR, e inicialmente ela concordou com a decisão do Braulio, foi salva pelo Adriano, mas ontem acabou que ela não teve a mesma sorte, mas mostrou a mesma incompetência de sempre. Eu tenho muita dificuldade, assim, meninos, porque a gente que gosta de futebol, né? Eu assisto outras ligas também. Aqui em casa é um hobby que eu tenho com meu marido, a gente adora ver futebol juntos. E você tá assistindo, eu não estudei para ser árbitro, nada, né? Nem ele. A gente tá assistindo o lance, é muito claro pra gente quando é falta e quando não é, né? Tem alguns lances que são ajustados, que dão polêmica, a gente até entende, mas assim, é inacreditável para mim a pessoa tá nessa profissão e dar uma falta dessa. Não foi falta, gente. Não foi absolutamente nada. Foi um lance de jogo. É surreal. É com a câmera que a gente tem na transmissão. Já fica muito claro que não foi nada. Como que a pessoa, tendo replay, podendo voltar, podendo ver por outros ângulos, consegue encontrar uma falta? Porque a partir do momento que não é falta, tudo que é falado ali não existe, é fictício. Não é uma chance clara e manifesta de gol. Você não tem que. Você já interrompe o raciocínio ali, porque não foi falta. Segue o jogo. Então, assim, é inacreditável para mim, sabe? E se bobear, nem foi o pior lance da rodada, porque teve um pênalti também para o Palmeiras que, minha nossa. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. A arbitragem sempre foi ruim, mas tem piorado cada dia mais. E eu não sei, não. Eu acho que quem não tá com o coração legal aí já vai fazer um check-up, sabe? Vai fazer caminhada, vai se alimentar bem, porque o que a gente vai passar de raiva esse ano não tá escrito. Então, cuidem dos vossos corações, das vossas saúdes, porque se depender disso aí, a gente vai ter muita gente parando no hospital, porque é surreal. É surreal. Não, e aqui, beleza, eu já vi árbitro falando um monte de coisa. Qual chance clara e manifesta de gol que tava aí nisso aí, velho? Isso que eu ia falar, ele nem em pé ele tá, ele nem tem domínio completo da bola. E com todo respeito, gente, é o Wesley numa situação que ele tá desequilibrado. Não é o Luiz Soares desequilibrado, não. Então não é uma chance clara e manifesta de gol. Não, aí não pode olhar isso. Não, mas tem que. Ô, Samuel, sinceramente também, é absurdo a facilidade com que. Se for assim, o Wesley pode estar sozinho o tempo inteiro, alguém dá um agarrão na blusa dele. O Wesley nunca vai ser chance clara e manifesta. Para ele, a máxima é da natureza marca. Porque, agora, me incomoda muito o Cadu aí do Fala Cruzeirense falando uma situação. O toque, se existiu, foi do Kaique. Foi do Kaique. O Kaique encostou no Wesley. Então não é chance clara e manifesta de gol, porque o Jonathan Jesus é a cobertura. Só que ninguém analisa isso. Eu falei com o Caio na transmissão, quando ele foi amarelar o Borré, ele parecia estar com vergonha. Ele segura o cartão para baixo. Faltou ele abrir o microfone e falar: gente, me desculpem, vou amarelar o Bernabé. Num lance que, na verdade, eu acho que nem era o Bernabé que tinha que ter tomado o amarelo. Era o Bruno Henrique que tinha que ter tomado. O Ener Valencia, eu e o Caio contamos. Ele fez a mesma falta 5 vezes. Que ele calça alguém por trás e empurra. Ele põe o pé por baixo, empurra. E aí ele saía reclamando, saía esbravejando. E o Marcelo de Lima Henrique, tranquilo, não, pode xingar. Ele chama o capitão do Cruzeiro ali e outro jogador parece chegar e ele fica gritando: sai, sai, sai. Pô, peraí, cara. Que forma é essa de você dialogar com um atleta ali? Beleza, o jogador de futebol é meio chatinho, eu concordo. Mas, pô, você fica gritando com o cara: sai, sai, sai. O cara tá tentando reivindicar uma situação ali para poder ajudar o time dele. Agora, a gente já falou aqui por várias vezes, tem a culpa dos jogadores do Cruzeiro. Samuel pontuou também uma questão que a gente também tinha comentado no off lá na transmissão, o lance da expulsão, né? Os dois jogadores abordam muito mal. Acho que o Jonathan chega muito mal na jogada, o Kaique também chega muito mal, mas é uma dificuldade que o Cruzeiro já tem apresentado de defender esse tipo de situação, e aí é um ponto para o Leonardo Jardim corrigir. Mas a Rafa foi perfeita. A partir do momento que não existe falta, tudo o que eles discutiram ali é fictício. Então, fica aqui mais uma vez a indignação, mas é também preparar
os nossos corações, como disse a Rafa, porque aconteceu agora, vai acontecer de novo, e o Cruzeiro precisa de o quanto antes também ter postura, porque vão acontecer outros erros, e se os jogadores do Cruzeiro lá dentro do campo eles não souberem lidar com isso, a gente vai ficar tomando 3-0 para todo mundo, com essa postura passiva do Cruzeiro para se defender com 10 ou com 11 ou com quem quer que seja. Gente, isso aí que eles falaram. A análise foi por isso aí, ó. Em câmera lenta. Toque de coxa do Jonathan Jesus. Meu Deus. O Wesley, olha lá, o Wesley. A perna do Jonathan, tipo, ele pisa e do jeito que tá, ela fica, velho. Não vem uma joelhada assim, não, ó. A perna esquerda do Wesley que trupica no Jonathan Jesus. Olha lá. Isso não é falta, cara. E ele cai de propósito, né? De malandragem. Ele sente que o Jonathan tá chegando e se joga. Ele já tava desequilibrado. Não, ali ele não consegue mesmo. Ali é natural do atacante. Ele já não, o pior que é natural dele mesmo. Ele é assim. Em vários lances. A gente só lembrar dele no Cruzeiro, né? Isso aí é a avaliação do lance, da falta. É o tipo de falta que com VAR não justifica você marcar. Uma coisa é o atacante estar desequilibrado e cai, sente o contato, né? O contato veio e cai, você não tem VAR, você tem que tomar uma decisão de onde você está no campo. Mas você tendo as imagens e marcar é bizarro. E todo mundo sabe que a câmera lenta, ela auxilia para algumas coisas, mas para outras ela atrapalha. Você pode olhar em câmera lenta, mas você tem que olhar na velocidade normal também, para verificar se há intensidade, né? Se há falta. Para mim, assim, é um escárnio ter marcado essa falta. E o Igor Oliveira até mandou justamente isso no chat aqui, né? Que ele falou, não dá para analisar em câmera lenta, tem que ser velocidade normal. Futebol você não joga em câmera lenta. Eu vi alguém falando no Twitter que em câmera lenta até beijo de vó é violento. Então, assim, não dá. O PC Oliveira chegou a falar sobre isso ontem, né? Sobre esse problema em análise do VAR com uma velocidade mais lenta, porque de fato o jogo ocorre em velocidade normal. E vendo o lance assim, eu tenho cada vez mais convicção de que o toque mais firme, que daria alguma margem para a falta ser marcada, e não foi de ninguém, mas realmente foi do Kaique, né? Não fez o menor sentido, assim. Até a expulsão errada, ela conseguiu ser a mais equivocada possível, né? Porque se tem algum toque que dá margem para ser faltoso é do Kaique. Mas mesmo assim, obviamente, não foi falta no Wesley. Eu tava ouvindo o jogo, vendo, né, na TV e ouvindo com vocês, mas nessa hora eu tava tão incrédula que eu coloquei o áudio da televisão também, né? Gente, até o pessoal da transmissão tava constrangido de comentar, assim, tava todo mundo muito constrangido. Porque aí pode falar, mas a Samuca TV é um canal identificado, né? Só tem cruzeirense. Gente, é bizarro. O pessoal da Premier ficou constrangido de falar sobre isso. Aí você vê o nível, né? Ai. São 3.300 pessoas aí. Agora, teve a postura lá do Pedro, né? Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Fiquem espertos. Vocês acham que depois dessa aí o Cruzeiro pelo menos vai ficar um pouquinho mais atento, né? Ao invés de ir lá o Pedro, Alexandre, Edinaldo, toma aqui a camisa do nosso Cruzeirão e olhe por nós lá em Minas. Acho que depois disso aí, se fizer isso aí é ser muito otário, né? Eu só espero que pelo menos isso aí sirva disso e ver que não, tem que ser uma... Eu até já cheguei a pensar sobre isso, mas não tem que ser... Tem que se fingir que esse povo nem existe para nós, velho. Porque existindo, é isso aí, velho. O máximo que vai acontecer é isso aí mais vezes, véio. Então, que aconteça sem a gente ser feito de otário, né? Cruzeiro hoje é um clube confuso, né? A gente tem um time confuso em campo e um clube com um funcionamento estranho. Então não dá para ter certeza de nada, infelizmente. Eu queria ter essa certeza de que as coisas vão ser diferentes. Até acho que o posicionamento do Pedrinho ontem foi extremamente necessário, né? Teve até uma quebra de protocolo, mas eu
tenho minhas dúvidas de como as coisas vão funcionar, né? E a gente sabe que quando se trata de futebol, quando se trata de relacionamentos dentro desse meio, não é tanto o Pedrinho que acaba construindo, reforçando, né? É mais algo do departamento de futebol, do controverso departamento de futebol, comandado pelo CEO Alexandre Matos, que tem o Paulo Pelaipe também nessa conjuntura. Mas espero que mude, né? Porque é frustrante ficar em determinadas situações, assim, eu acho que todo clube acaba passando, mas o Cruzeiro tá passando por isso com uma constância, né, em competições diferentes. Foi assim no Campeonato Mineiro, agora no Campeonato Brasileiro, a gente já fica à espera de quando vai acontecer novamente, né, infelizmente, essa é a sensação que eu tenho. Agora, de tudo ontem que o Pedrinho falou, o que eu achei mais interessante foi ele ter respaldado o Leonardo Jardim. Eu acho que tem um peso quando o mandatário traz isso, né? Em termos de arbitragem, ele foi ok, bem protocolar, mas o que eu mais gostei de fato foi ele ter apontado que o time não vem bem, que coisas precisam ser alteradas internamente, mas que isso não é culpa do Leonardo Jardim, porque ele ainda está tentando montar um time, né? Então, que esse projeto possa ser cada vez mais sólido, né? Ou se tornar sólido, porque a sensação que a gente tem é que tem muita, mas muita coisa para melhorar para o Cruzeiro alcançar grandes objetivos no ano. Indo um pouquinho no contraponto, eu não gostei muito do posicionamento do Pedro, não, tá? O nosso Pedro aqui falou, né, do juiz quase pedindo desculpas. Eu achei que o Pedrinho estava quase pedindo desculpas por ter que reclamar da arbitragem. Assim, eu achei que foi um tom muito, muito leve, sabe? Muito, não é nada contra o Inter, obrigado Inter, não sei o quê. A gente não pode colocar a arbitragem, a gente sabe que não é a intenção e não sei o quê. Ah, mas e a CBF, né? Vale lembrar, né? O Edinaldo vem fazendo um bom trabalho, uma mensagem que o Simon mandou, o Lucas Simon mandou aqui, ó. O Edinaldo tá fazendo um trabalho bacana, porque teve isso, né? Aspas do Pedro aí recentemente. Então eu acho que a gente tem que, sabe, o Cruzeiro deveria ter uma postura um pouco mais altiva. E a postura do Pedro naquele pronunciamento ali, ela foi totalmente diferente da nota do Cruzeiro. E eu achei uma nota meio boba, quando ela fala assim, não vamos mais nos curvar aos erros de arbitragem. Vai fazer o quê, cara pálida? O que você vai fazer? Eu quero saber o que você vai fazer. E não vamos mais nos curvar significa nós estamos nos curvando e aceitando até agora. Até agora tá bom. Agora não pode mais. Então eu não gostei da nota, não gostei do posicionamento, não gostei do time, não gostei do juiz, não gostei de nada. Só para falar uma questão sobre o time também, que me incomodou bastante assim, e eu vi muita gente pontuando isso aí, né? E acho que entra naquela parada que eu tinha falado do Leonardo Jardim. Ele poderia ter talvez mudado a formatação dessa equipe defender, ou próprios jogadores ali dentro do campo discutirem isso. A gente fala muito, acho que o Cruzeiro poderia ter preenchido muito mais a última linha ali de defesa. O Cruzeiro deixou o meio campo para o Internacional, mas que deixasse e preenchesse a última linha justamente para abordar melhor e defender determinadas situações, principalmente de bola lançada nas costas da defesa. Acho que isso também, não sei se a galera aqui comentou, acho que não, mas acho que foi um ponto também que faltou um pouquinho dessa leitura, tanto dos atletas quanto também do treinador. Sobre a entrevista do Pedro, em alguns pontos eu concordo com ele, mas o Caramujo tem um ponto, né? Graças a Deus, nesse último fim de semana, fiz 26 anos e já são 26 anos vendo o Cruzeiro por várias vezes prejudicado pela arbitragem e pouquíssimas coisas mudam. Então, acho que isso também precisa de ser olhado com mais carinho aí pelo Cruzeiro. Acho que a postura tem que ser um pouquinho diferente do que vem sendo nos últimos anos. É muita nota, né? É muita entrevista, né? Fala-se muito, bate-se na mesa, mas na prática tudo permanece como está. E os clubes não têm interesse, gente, prático de resolver o problema. E aí não é só o Cruzeiro, e por isso eu não responsabilizo só o Cruzeiro. Não é fácil mexer nesse vespeiro aí, mas quem tem capacidade de fazer isso são os clubes unidos. Se os clubes realmente estivessem preocupados com o produto futebol brasileiro, eles se uniriam, porque juntos eles são extremamente fortes. As nossas paixões são esses escudos aqui. Então, com certeza eles conseguiriam e teriam força para mudar
tudo que precisa ser mudado no futebol brasileiro, mas na prática o que a gente vê é o que a gente está vendo aí, né? E o que a gente falou a exaustão nessas últimas semanas a respeito da CBF, a respeito da reeleição do Ed. Então, assim, é isso. Eu já estava deitada quando veio a notificação, né? Estamos cansados. E eu estava conversando com umas amigas num grupo que eu tenho, a gente fala mais do Cruzeiro feminino, mas acaba falando de tudo. E aí, assim, foi um momento muito divertido da minha noite, a gente falou coisas impublicáveis ali, mas, enfim, eu que estou cansada de toda vez ter que ver essas bravatas, assim, né, para microfone, para dar satisfação para a torcida, e na prática nada muda. E é assim, vocês devem ter visto, né, o Roger falou que a expulsão foi correta, né, do lado do Inter ninguém se manifestou, aí na próxima rodada, quando tiver um erro que prejudica o Inter, do lado de lá a coisa vai acabar, o mundo vai acabar, é um absurdo, e depois vai ter um erro que beneficia de novo, e por aí vai. Então é assim que eles fazem, quando o clube é prejudicado, eles utilizam-se dos microfones, das mídias sociais dos clubes para poder dar uma satisfação para a torcida, né, falar que está fazendo alguma coisa para mudar, não toleraremos nunca mais, né, até a data de hoje, porque quarta-feira já tem outro jogo e acontece de novo. E assim vai, é assim aqui, é assim nos outros clubes. Então, enquanto eles realmente não se unirem para fazer as transformações profundas que o futebol brasileiro precisa, nada vai mudar. E reclamar, né? Reclamar antes, durante e depois. É o que eu falo muito. Tem alguns clubes no Brasil que profissionalizaram essa coisa da reclamação, então começam a reclamar antes da temporada começar, reclamam durante, reclamam depois. Acho que enquanto não sentarem para resolver o problema estrutural que é o futebol brasileiro e a arbitragem do futebol brasileiro, tem que ser assim, reclamando, né? O problema é que o Cruzeiro só reclama depois, né? Só depois que é prejudicado. Então, já que não vai fazer nada de concreto para mudar a situação, pelo menos começa a reclamar profissionalmente, antes, durante, depois. Não cessa de reclamar, não, para ver se dá alguma dúvida aí na turma que toma as decisões e quem sabe a gente é um pouquinho menos prejudicado por erros assim tão grotescos, mas é um assunto que eu realmente não gosto de tratar, porque é impressionante como os clubes não têm interesse de resolver, porque se tivessem, eles já teriam se unido e já teriam provocado as mudanças que o futebol brasileiro precisa.